Essa é a nossa última aula sobre os protozoários e aqui a gente vai continuar vendo as doenças que eles podem causar, as protozooses. Primeira doença, amebíase. O agente etiológico, o agente causador é a Entamoeba histolítica, que é uma ameba, está lá no grupo dos risópodes. O hospedeiro definitivo é o ser humano, então é aqui que as amebas vão se reproduzir sexuadamente. A transmissão ocorre por ingestão dos cistos encontrados na água ou alimentos contaminados. O cisto é essa forma mais protegida, mais dura da ameba. Quando a gente viu a ameba, a gente viu num formato desse daqui, né? Com os pseudópodes sendo formados e tal. Agora, a gente está falando que a transmissão desse parasita, desse protozoário, vai acontecer por cistos. Por quê? Imagina que a ameba, com aquela forma ameboide dela, super gelatinosa, ela vai ficar muito bem protegida dentro do hospedeiro definitivo, dentro, no caso, então, do ser humano. Quando o ser humano elimina essa ameba nas fezes, as amebas elas precisam estar bem protegidas para que elas não morram num ambiente externo ao corpo humano. E por isso elas precisam estar nesse formato mais resistente, que é chamado de cisto. Os sintomas da amebíase são intensa diarreia e que também pode ter sangue. O tratamento, existe um medicamento que é antiprotozoário específico para a amebíase e a prevenção, já que os humanos pegam essa doença, né, são acometidos por essa doença quando bebem água contaminada ou alimentos contaminados com os cistos da Entamoeba histolítica, a prevenção é uma higiene pessoal e alimentar, principalmente saneamento básico, tratamento de água e esgoto, e a ingestão de água sempre deve ser de água potável. Trouxe uma imagem do ciclo de vida da Entamoeba histolítica, que é a ameba que vai causar a amebíase, só para que a gente entenda como que esse formato de ameba, que é o que a gente conhece, se transforma nesse formato aqui mais rígido, mais duro, para que realmente ela fique bastante protegida quando estiver no meio ambiente. Então, é um ciclo bastante simples. Os humanos vão ingerir os cistos maduros dessa ameba por água ou alimento contaminado. Esse cisto vai entrar no nosso sistema digestório, tá? E quando chegar, passar pelo estômago, chegar no intestino, vai acontecer um processo de excistação. Ou seja, o cisto que estava no meio ambiente agora está dentro da gente, então eles não precisam mais, as amebas não precisam mais ficar nessa forma mais rígida, mais protegida. Ela pode agora sair desse cisto, então é o processo de excistação. Esse processo vai então gerar a ameba que a gente conhece. E esse formatinho aqui de ameba é chamado de trofozoito. É nesse formato que a ameba vai poder se reproduzir e vai poder, aqui nessa forma de trofozoito, alcançar diversas partes do nosso corpo. Por exemplo, o fígado, o pulmão e até mesmo o cérebro, quando a amebíase não é tratada, tá bom? Então, nos casos mais graves da doença, as amebas podem chegar até o nosso cérebro. Quando esses trofozoitos, então essas amebas, elas estão já numa fase muito madura e que podem ser lançadas no meio ambiente para infectar outros seres humanos, outros organismos, elas vão voltar para o intestino e fazer o processo de cistação ou encistamento. Então, é o contrário da excistação, certo? O encistamento vai transformar a ameba da forma trofozoítica para a forma cística, tá? Então, quando a ameba já está preparada nessa forma de cisto, a mais resistente, ela vai para o intestino grosso e vai poder ser evacuada, vai ser liberada pelas fezes. Alguns trofozoitos vão junto, tá? Porque não é regra que só cisto vai ser liberado. Alguns trofozoitos saem também pelas fezes, mas eles podem morrer, eles têm maior probabilidade de morte. Por isso, os cistos são muito importantes para que as amebas continuem sobrevivendo. E é muito importante uma coisa. Eu falei que quando elas estão maduras e que já estão numa fase de desenvolvimento, que elas podem ser lançadas para fora, né, para o meio ambiente externo, isso não significa que o ser humano, que o hospedeiro definitivo, ele vai estar livre dessas amebas, dessa doença. Não. Uma parte das amebas vão ser
levadas para fora, para o meio ambiente externo, para infectar outras pessoas, mas o organismo que está infectado continua infectado, tá? Ele continua ainda sendo o lugar ali de reprodução das amebas. Beleza. Giardíase é uma doença muito parecida com a amebíase, só que o agente etiológico dela é a Giardia lamblia, que agora é um flagelado, tá? Se locomove por flagelos. Da mesma forma, existe também uma forma cística e uma forma trofozoítica. Os sintomas também são bastante parecidos, tem mal-estar, tem diarreia, alguma dor abdominal. O tratamento por remédio também antiprotozoário específico da giardíase, e como a transmissão é muito parecida com a da amebíase por alimento e águas contaminadas, a prevenção também vai ser ter uma higiene pessoal e alimentar, principalmente saneamento básico e ingestão de água tratada. O ciclo de vida muito parecido também, então os cistos que estão nos alimentos contaminados são ingeridos. Dentro do nosso corpo, a forma trofozoíta começa a emergir, certo? Os trofozoítos começam então a se reproduzir para depois uma parte deles encistarem novamente e serem enviadas para o meio ambiente externo. E aí, quando a gente não tem um saneamento básico muito bom, quando não existe uma higiene pessoal numa comunidade, uma higiene básica ali daquelas pessoas, os cistos podem então infectar alimentos e água e o ciclo continua. Outra doença é a tricomoníase, e aqui a gente ainda está falando de um flagelado, mas quem causa essa doença é o Trichomonas vaginalis e também vai afetar o ser humano. Essa doença é uma infecção sexualmente transmissível, então uma pessoa que está infectada vai passar para outra pessoa caso não utilize preservativos. Então, para que a pessoa, os seres humanos, não peguem a tricomoníase, a prevenção são camisinha, tanto masculina quanto a feminina. Os sintomas dessa doença: corrimentos, coceira, desconforto ao urinar, tanto na mulher quanto no homem. E o tratamento também tem por remédio antiprotozoário específico da tricomoníase. Como essa infecção acontece apenas de humanos para humanos, não existe alimentos contaminados, água contaminada, por exemplo, é sempre do corpo humano para outro corpo humano, e isso se dá pelas relações sexuais. O protozoário, o Trichomonas vaginalis, ele não precisa ter uma forma cística, porque ele só vai ter a forma trofozoíta que vai passar de um corpo para o outro, tá? Ele não vai ficar aí à mercê dos perigos do meio ambiente externo. Ele não tem isso, ele não precisa se proteger, porque ele vai estar sempre passando de um organismo para outro, certo? Toxoplasmose. O agente etiológico é o Toxoplasma gondii, que é um apicomplexo. Lembra desse? Significa que é aquele protozoário que não tem estrutura de locomoção. Ele é especialmente parasita, porque ele tem aquele complexo apical. O hospedeiro definitivo desse apicomplexo é gato e outro felídeo, tá? E outros tipos de felídeos também, outras espécies. O hospedeiro intermediário são pássaros, roedores, animais silvestres, gambás, por exemplo, muitos mamíferos, inclusive nós, seres humanos. Bovinos também podem ser infectados, suínos, então a gente tem que tomar muito cuidado com a carne que a gente come. A carne precisa ser muito bem passada, muito bem cozida, né? A transmissão é feita por via oral, então quando nós, seres humanos, ou, por exemplo, os passarinhos, os animais silvestres, outros tipos de mamíferos comem algum alimento infectado, ingerem água também que esteja contaminada. A transmissão também pode ser, especificamente no caso dos seres humanos, por via congênita. Isso significa que a mãe passa para o filho que ela está gerando. Raros casos de transfusão sanguínea podem acontecer, assim como transplante de órgãos, mas isso é muito raro mesmo, porque hoje a medicina está muito mais avançada e todos os cuidados são tomados, né? Então, por isso que é muito raro. As formas principais de transmissão são por via oral, maior parte, e congênita também, porque se a mãe estiver doente, estiver infectada, o filho também pode nascer com alguns tipos de sintomas e até de sequelas.
Os sintomas são dor no corpo, dor de cabeça, febre, cansaço e quando essa infecção se espalha no nosso corpo, ela pode chegar até o cérebro, coração, fígado, músculos e aí realmente é uma doença muito, muito séria. O tratamento é por medicamento antiprotozoário específico da toxoplasmose e a prevenção é uma higiene pessoal e alimentar muito boa. O saneamento básico deve existir e a ingestão deve ser sempre de água potável, como a gente estava vendo nas outras doenças. O que acontece na toxoplasmose? Vocês já devem ter ouvido falar dessa doença e fazer a relação com gatos, porque os gatos são sempre colocados como vilões, como organismos que vão transmitir a doença. Mas, na verdade, os gatos também são afetados pelo Toxoplasma gondii, por esse protozoário. Então, os gatos, assim como nós, sofrem dos mesmos sintomas. Coloquei aqui um ciclo de vida para que vocês vejam como existe todas essas interações entre os seres vivos e tudo isso causado pelos mesmos agentes etiológicos que é o Toxoplasma gondii. Aqui a gente tem 3 formas principais de vida. São os taquizoítos, mesma forma ali, quando a gente estava falando das outras doenças, dos trofozoítos. São as formas menos protegidas desses protozoários, porque quando eles estão dentro do hospedeiro, eles não precisam se preocupar com ataques de meio ambiente externo. Existem cistos também, quando esses protozoários são levados para o meio ambiente externo, e os oocistos. Os oocistos são as formas de reprodução sexuada, tá? Com troca genética. Essa ilustração está um pouquinho mais fácil da gente entender como que esses protozoários podem ser passados de hospedeiros para hospedeiros. Então, a gente tem o hospedeiro definitivo, que é aqui onde os protozoários vão se reproduzir sexuadamente, tá? E os gatos, eles podem se infectar por meio da caça. Então, quando eles caçam passarinhos que estão infectados, ou roedores, ou até lagartixas, por exemplo, répteis, né? E aí, os gatos, como hospedeiros definitivos, quando defecam na caixinha de areia, por exemplo, ou perto de lagos para gatos selvagens, né? Perto de riozinhos ali, eles vão liberar também os cistos do protozoário. E aí, se a caixa de areia for higienizada incorretamente, ou se tiver realmente ali perto de um laguinho, tá? Pode infectar a água, levar esses cistos, esses protozoários para uma vegetação, para uma horta, por exemplo, e aí infecta os alimentos. E aí a gente entra no ciclo que nós conhecemos. Os seres humanos, ou até mesmo o gado, nesse caso, pode comer esses alimentos e ingerir essa água contaminada e o ciclo se fecha. Por isso que a carne que os seres humanos consomem precisa ser muito bem cozida para que mate esses cistos, tá bom? Quando a mulher está grávida, os fetos podem então ser afetados também. Quando a mulher está grávida e está doente, né? Então, pode acontecer o aborto ou então alguns danos no feto, algumas sequelas, alguns sintomas podem aparecer ali. Uma outra doença é a leishmaniose. Existem 2 formas principais de leishmaniose, que é a cutânea, e que aí vocês já devem ter ouvido falar como úlcera de Bauru, que é quando a nossa pele fica afetada, fica com algumas úlceras mesmo, umas partes vermelhas assim, que coçam e doem. E também existe a leishmaniose visceral, tá? E é dela que a gente vai falar aqui, porque ela é a mais grave das leishmanioses. O agente etiológico é o Leishmania chagas, que é um flagelado, então trouxe aqui para vocês. O hospedeiro definitivo e reservatório é o ser humano. Quando a gente estiver falando de vida selvagem, a gente também pode ter hospedeiro definitivo como raposas e marsupiais, tá? Os cachorros também são reservatórios desses parasitas, desses protozoários, e a gente já vai entender. O hospedeiro intermediário e vetor, ou seja, quem transporta os protozoários, são os mosquitos palhos. E, especificamente, as fêmeas, porque são as fêmeas que precisam se alimentar do sangue para poder produzir ali os ovinhos, né, do mosquito. Mas quando essas mosquitas fêmeas picam algum ser humano ou algum cachorro que já está infectado, elas vão ser, então, esse hospedeiro vetor, que vão levar essa infecção para outros seres vivos. A transmissão, então, é por meio desta picada. Os sintomas: febre muito intermitente, fraqueza, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço, porque a gente está falando de uma infecção, aumento do fígado também, porque
todo o nosso sistema imunológico está ali tentando combater essa doença, comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios e diarreia. Então, a gente tem aí sintomas muito graves e mais tranquilos que são tratáveis. Tratamento por remédio. A prevenção, manter a casa limpa e quintal livre dos criadores de insetos, então, para que não tenha esses mosquitos palha, né? Esse mosquito aqui. E cuidar da saúde do cão. O homem que pode estar infectado pode ser picado pelo mosquito palha e esse mosquito pode, então, picar, por exemplo, um cachorro. E aí, gerar, então, a doença, né, a leishmaniose no cachorro. Da mesma forma, na vida silvestre também, roedores e raposas. Deixar bem claro aqui, igual na toxoplasmose, os cachorros eles são afetados, eles não são responsáveis por transmitir a doença para a gente, tá? Eles são afetados, eles são vítimas dessa doença, assim como nós. Um método de prevenção da leishmaniose visceral é quando o cachorro está infectado, eutanasiar, então sacrificar o animal. Porque o tratamento para os cachorros é muito caro e inexistente na maioria das cidades, então para que esse cachorro não seja um reservatório, não tenha a chance de ser picado várias e várias vezes pelos mosquitos e assim poder infectar outras pessoas, um dos métodos profiláticos, um dos métodos de prevenção, é realmente eutanasiar esse cachorro, tá? Não vamos entrar no mérito se isso é certo ou errado, mas se o vestibular perguntar, vocês têm que saber que esse é um dos métodos ainda utilizados hoje como prevenção da leishmaniose. Então, a gente finalizou todas essas doenças que eu trouxe para vocês, a gente já sabe como cada uma delas ocorre e quem são os agentes etiológicos delas. E na próxima aula a gente vai falar então sobre os outros seres do reino protoctista, que são as algas. Bom descanso!